Das quais, igreja? Amém. O Senhor nosso Deus? Amém. Abençoe a minha vida. Amém. E a tua também? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar para os aniversários da semana. Quem vem para nós abençoarmos, pode para cá. Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar Jesus. Comprou um bem que apresentar também ao Senhor. Pode vir. Alguém? Nossa semana inteira no grupo lá. Feliz aniversário, parabéns, parabéns. Sérgio Ferreira, bananeira. Não, bananeira. O que é? É o Samuelzinho ou o Samuelzão? E aí, bebê? Tão lindinho, né? Você não chora não, né? Chega que até falando isso. Você saiu lá na transmissão, né? Porque você fica famosa, né? Mais alguém? Você está olhando comigo o que, cara? O que você viu, né? Não quer ver, mas vamos abençoar esses queridos. Estenda a mão para cá. O Valdeir está fazendo 27. Samuelzinho está fazendo 1, 2, 1. Esse aqui está fazendo 32, né? É? Estenda a mão para cá, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor pela vida dos teus filhos, Pai. Pedimos ao Senhor que dê muitos anos de vida para eles, que o Senhor os guarde, abençoe a vida deles na presença do Senhor, Pai. Tudo que é contrário, nós lançamos por terra pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que impede eles de ir além do que eles vão, que eles têm ido, nós rejeitamos. Pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, abra a porta, faça milagre, guarda eles e livre eles pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor dê muitos anos de vida na presença do Senhor, Pai. E tudo que nós pedimos, Senhor, nesta noite, abençoe os teus filhos, seja com eles, em nome de Jesus. Oramos e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus também. Não se senta não, vamos ver Mateus capítulo 13, versículo 31. O som não está legal não, tá, o obreiro de Deus? Eu não quero emprestar uma Bíblia, mas a minha ficou... Cadê minha Bíblia, pastor? Empresta essa rosinha aqui, meu Deus. Goleiro da seleção de rosas. Ainda bem que não assisto o jogo, viu? Falei, meu filho, mas que desgrama que fizeram com o futebol, gente? Você viu aquela apresentada? Eu não estou assistindo, não. Passei pela sala, tá? Gente, isso aqui no curso, esse mundo ficou doido. Um homem daquele tamanho de rosa lá. É você. Pode ser, gente. Eles vão de volta e nos levam. Mateus 13, 31. Eu sei que vocês iam querer ficar de rosinha também, mas... Mas você de rosinha, Alex, né? Genilson, Geraldo, Rodrigo, todo mundo de rosinha, né? Diz assim a palavra do Senhor. 2 versículos só, Márcio, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ângulos. É isso mesmo? Coloca a tua mão para cá, por favor, Marcos. Estenda a mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, rendemos graças ao Senhor por esse dia, pela nossa vida, Senhor. O Senhor nos guardou, a nós, a nossa casa. Bendito seja o teu nome, Jesus Cristo. Pedindo, Senhor, renova o Senhor nesse ambiente. Pessoas estão cansadas, tem que começar a trabalhar amanhã de novo, mas o Senhor é conosco para nos dar vitória, Senhor. Seja por cada um de nós aqui, renova em nome de Jesus, Pai. E peço ao Espírito Santo que venha falar conosco para a glória do teu santo nome. Tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. E glória ao teu nome, Senhor. Pode sentar, querido. Nosso tema, como grão de mostarda. Como aqui no verbo comer, tá? É uma comparação semelhante ao grão de mostarda. Amém? Nesse capítulo 3 nós temos algumas parábolas. O que é parábola, pastor? É uma narrativa curta que utiliza elementos do cotidiano e comparações simples para ilustrar verdades profundas e ensinamentos de natureza espiritual. Amém?
Isso é uma parábola. E nesse capítulo 13 tem algumas. Tem, do versículo 1 ao 9, fala da parábola do semeador. 4 tipos de sementes que foram lançadas. Uma foi lançada na beira do caminho, outra no solo rochoso, outra no meio dos espinhos e outra em terra boa. Amém? 25% aí de sucesso nessa semeadura aí. Tudo bem? Do 13 ao 24, do 13 ao 24 ao 30 fala do joio. Parábola do joio e do trigo. Diz que alguém semeou o joio junto com o semente de trigo e nasceram os dois juntos. E aí o dono da propriedade falou assim: não, deixa crescer, depois que crescer a gente manda cortar. Por quê? Vocês sabem? Não seria mais fácil para arrancar o joio? Sim ou não? Não. Por que não? Porque isso parece mais com o trigo. Depois que ele amadurece, você vê a diferença. Tá ficando sabia, pô. Mas tem uma explicaçãozinha a mais, tá? Porque a raiz do joio, ele gruda na raiz do trigo. Se você puxa ele, você vai puxar o trigo também, certo? E outra diferença é que quando o trigo está carregado, ele se curva. E o joio não se carrega, ele fica sempre retão, orgulhoso, né? E o trigo humilde, carregadinho, ele vai e se curva. Aí você vem e passa a foice por cima do trigo e corta o joio, certo? Então ali foi 50-50. Bem? Metade da colheita deu certo, a outra metade foi comprometida. Versículo 33 do capítulo 13 fala da parábola do fermento. Diz que uma mulher pegou um fermento, ele fala a quantidade, e colocou em 3 porções de trigo, e levedou e cresceu. Se é uma porção de fermento, então vai dar 33,3%, certo? Amém? 25%, 50% e 33,3% são as porcentagens dessas colheitas aqui, desses processos. Só para você ter uma ideia. Esse é o contexto. Então, amado, tem outros também, mas eu vou ficar só nessas aqui. Algumas observações do texto, amado. O reino de Deus começa pequeno. Amém? O reino de Deus começa pequeno. O reino aqui, eu quero que você entenda, que nós vamos falar do reino dos céus, mas pode se aplicar ao reino que está sendo desenvolvido na tua vida através da palavra de Deus, certo? Amém? Eu queria que você pensasse, amado. O brasileiro precisa pensar mais, né? Nós somos muito ruins de interpretação de texto. Às vezes a gente lê e não entende, não é porque falta de paciência de estudar. Pesquisa feita diz que 65% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso é pessoas que já concluíram o ensino médio. Não é pessoa que não foi na escola. Pessoas que já concluíram o ensino médio que não conseguem interpretar um texto. Por isso nós temos que ter paciência quando nós lemos, certo? Amém? Então o reino dos céus começa pequeno. Algumas pessoas que estudam muito a Bíblia, teólogos, dizem que é uma referência ao Senhor Jesus, que veio uma sementinha pequena no ventre de Maria e nasceu no ventre de uma mulher, nasceu uma criança pequena e depois de adulto formou um time com 12, um mascou, um traiu ele, ficou 11, e com esses 11 ele alcançou o mundo inteiro e tem alcançado dia após dia o reino dos céus através da palavra de Deus, certo? Amém? Mas nós temos que entender que o reino de Deus começa pequeno. Coisas começam pequeno, amado. Somente gigante que nasce grande. Os nossos sonhos, se você concluiu algum, né, começou pequeno. E você precisa compreender isso. Nós precisamos também entender, e nós vamos entender nesta noite, que é preciso trabalhar e ter paciência. Fala comigo, trabalhar e ter paciência. Amém? Aquela pessoa pegou aquela sementezinha pequenininha, minúscula, e foi lá e plantou na horta, na roça dele, certo? Alguém teve que fazer alguma coisa. Não adianta você ter uma fé que transporta montes se você não tem atitude na sua fé. O mesmo Deus que cura dor de cabeça, ele cura um câncer. O mesmo Deus que cura uma febre do teu filho, ele levanta um paralítico também na cadeira de roda. Tudo bem? Aquele homem plantou aquela sementezinha e ele cuidou dela. Isso é paciência. Muitos nós vivemos num mundo tão satanizado que nós temos paciência mais para nada, nem para ouvir as pessoas. Por isso que você escuta os seus áudios no 1.5, 2.0, 5. Não sei o que lá. Não entende nada. E a mente das pessoas fica doida desse jeito. Uma mente da pessoa que escuta o áudio em 1.5, 2.0 é doida igual o áudio que está escutando. Ele não consegue mais escutar da forma correta. Ele tem que escutar o trem acelerado, porque a mente dele está acelerada. Tudo bem? Eu nem vou perguntar quem de vocês que escuta aqui, porque eu sei que ninguém escuta no 1.5 e no 2.0. Né? Amém? Tudo bem? Posso continuar? Você me autoriza? Luana? Só, né? 100 no 1.5 e 2.0?
Nós vivemos um tempo, mas nós temos paciência mais para nada. A gente lê o Salmos 40, versículo 1, a gente acha lindo, né? O Davi falou: esperei com paciência do Senhor, ele inclinou-se e ouviu meu clamor. Mas quem tem paciência aqui, amado? A mulher fica grávida com 3 meses, já está doida para o neném nascer. Então vai passar os 9 meses logo. E o menino está lá: não! Eu tenho que ter o meu tempo para crescer, para desenvolver, certo, né? Amado, tem um tipo de bambu na China que durante 7 anos, você cuidando dele, ele cresce 25 centímetros só. Mas no 7º por 8º ano, ele cresce 18 metros em um ano só. Tem tempo de crescimento, amado. Você planta, você cuida, mas tem tempo para crescer. E se você não entender isso, você fica maluco nesse mundo doido. Tudo bem? Coisas grandes começaram de forma pequena. Você sabia que se você pegar R$100 por mês e você colocar lá na caixinha do banco, do cofrinho do PicPay, né, que paga 100% do CDI, que é um pouquinho mais do que a conta da poupança. A conta da poupança é 0,56. O CDI deve pagar aí 0,70, né? Se você pegar R$100 por mês e colocar na caixinha do banco, em 10 anos você vai ter entre 26 mil e 30 mil reais. Juros sobre juros, amém? A gente não faz conta, mas 10 anos, passou 10 anos, passa nem quantos anos? Quantos anos você tem, Carolina? Nem velha, tem 23 anos, dá para ter 70 mil no banco, amém? O tempo passa, mas o problema é que nós queremos tudo para ontem, e aí vem a ansiedade. O que é ansiedade? Você sabe o que é isso? Excesso de futuro, vai, meu Deus, eu não vou pagar a conta, ou se o homem de salário vai chegar, meu Deus, isso aqui que eu vou fazer, vai ficar feijão lá em casa, né? Tudo bem? Eu sei que com o Michael não acontece isso, ele não tem ansiedade na vida dele, e nem você. O Alex também não sabe o que é ansiedade, né, Alex? Nadinha. Aí percebe pela cara dos homens que não tem ansiedade, porque nem cabelo eles têm direito, sabe? Tanta ansiedade que tem na vida. Sérgio nem se fala, perdeu tudo, né? Querido, a Bíblia nos ensina a não ter esse negócio. O problema é que a gente não lê Bíblia. A gente não lê Bíblia. Estar ansioso é estar em pecado, sabia? Eu falei isso aqui quase com a coisa da minha mulher. É que ele sai da luta do povo, eu falei assim, mas eu sei o que diz a Bíblia, né? Lá, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Está no imperativo, é um comando de Deus, você não pode estar ansioso. E ele diz lá como? Você leva tudo diante de Deus, entrega para Ele e confia nele, amém? Tudo bem? Então tem tempo, querido. Lá em Eclesiastes 3,1 diz que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Não adianta, se seu pé de bambu vai crescer no 7º ou 8º ano, você pode ter que fazer macumba do PD com 2, 3 anos, que ele não vai crescer. Pode matar a galinha preta lá e, né, colocar um pessoal na boca do sapo lá, que ele não cresce. Ele tem um tempo dele para crescer, amém? Eu sei que você não faz isso com a sua sogra, né? Eu acho, né? Tudo bem? Então é preciso trabalhar e ter paciência, amado. Deus está nos pequenos começos. Amém. Zacarias 4,10 diz: não menospreze os pequenos começos. Desde que muito empresário começou com uma tendinha, com 3 pacotes de alguma coisa. Silvio Santos, ele era camelô. O dono da casa, acho que Casa Bahia, começou vendendo coisas na rua. E o povo hoje está louco, eles ficam jogando no tigrinho para ver se fica rico. Se tem algum idiota que me joga no tigrinho, larga de ser burrinho e para com esse negócio. Não dá o seu dinheiro para Satanás, não. Oferta ninguém dá na igreja, mas no tigrinho está todo mundo feliz no tigrinho, né? Tudo bem? Posso continuar? Tem crente endemoniado, tem crente preso no tigrinho, na pornografia, tanto tem errado que você nem imagina. É coisa do outro mundo. Um entrou em contato comigo esses dias, ele mora no outro estado, alguém que eu conheço há muito tempo, e é uma pessoa muito envolvida nas coisas de Deus. Por onde ele passa, ele trabalha na obra de Deus, trabalha muito. E ele mandou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor como meu amigo. Ele pode falar. Pastor, eu não entendo uma coisa. Falei: fala. Eu sou dizimista, ofertante, eu me empolgo nas coisas de Deus, e a minha vida é sabotada o tempo inteiro. Todo emprego que eu arrumo, passa uns meses eu perco ele. Perdi um emprego esses dias de quase 20 mil por mês. Eu quase parecia, né? Quanto, cara? Quase 20 mil. Eu falei: gente, é muito dinheiro. Pelo menos eu acho, né? Tudo bem? E assim, ele estava tão magoado com isso, que ele estava dando a entender para mim que a culpa era de Deus. Eu faço tudo. E por que Deus me segura os meus empregos bons, né?
Falei, meu irmão, eu sei que Deus, Ele é fiel. Amém? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: Deus é fiel. Você não, mas Ele é. Não, pastor, não traí minha mulher, mas nós somos infiéis. A Bíblia diz, amado, nós somos infiéis. Certo, amém? Tudo bem? Quantas vezes você negou Jesus hoje? Você pode ter orado 1 hora e você não orou. Não estou te cobrando nada, não, só para você pensar, porque às vezes nós pensamos que somos tão bonzinhos, nós não somos. Essa Coca-Cola toda. E eu falei, meu irmão, eu sei que Deus é fiel. Nós vamos orar a Deus, e se Deus me falar o que é, eu falo contigo. Eu orando aqui, isso foi quinta ou sexta-feira aqui na igreja, e Deus falou comigo. E eu fiz a chamada de vir para ele, mora longe, né? Muito distante. Falei, olha, Deus falou comigo que qual que é o problema. Pastor, falou? Então fala para mim. Diz que você tem problema com pornografia. E por isso o diabo toca sempre na sua vida, na área financeira, por causa disso. O cara enxou de lado, baixou a cabeça. Pastor, o senhor é de Deus mesmo. Que eu tenho esse problema faz muito tempo, pastor. Eu trabalho na igreja, eu sirvo ceia, eu prego, eu ajudo pessoas, mas eu tenho esse problema. Eu disse, você ajuda, cara. Eu disse para ele, você precisa de ajuda. Mas a pessoa tem vergonha de falar com o pastor dele lá, de pedir ajuda, não. E os altares estão contaminados de gente assim. Pessoas que dão a vida pela obra, mas estão com a vida no inferno. A obra não precisa de uma pessoa dessa, não. Essa pessoa precisa de cura, amém? E falei com ele, irmão, você se arrependa, cara. Conta para tua mulher, Deus me livre, tua mãe me mata. Falei, sim, é melhor morrer para o céu do que ficar essa vida desgraçada, amém? Tudo bem, você está aqui? Então, é preciso trabalhar e ter paciência. Conforme amadurecemos, experimentaremos crescimento. Deus só permite começar algo pequeno para filtrar os verdadeiros que tem um chamado para o propósito de Deus. Mas nós começamos na igreja com 3 casais. Você sabe da história, na área de casa. Desses 3, com o tempo eles saíram. Um foi embora, outro separou. E nós continuamos. Foi muito difícil em 3 anos e meio. Faltava dinheiro para pagar a conta de luz, faltava coisas em casa. Então, assim, tem um processo, mas ninguém quer se submeter ao processo. Faculdade é horrível, gente, fazer esse treino. Eu acabei ali na marra. Estou pela fé mesmo. Meu Deus do céu, eu não quero mais sair nunca mais na minha vida. Mas, assim, é um processo, amém? Deixa eu só colocar isso aqui. Vamos lá. Às vezes nós temos um sonho. Esse sonho é o projeto de vida, certo? Mas tem um processo. O filho chega e diz assim, pai, meu sonho é fazer medicina. E o pai diz, filho, nós não temos condições. Eu sou aposentado, a sua mãe ganha um salário um pouquinho. E aí, mas o pai e a mãe decidem bancar aquele jovem. O pai volta a trabalhar, a mãe vai fazer alguma coisa para ter uma renda extra, para poder manter aquele jovem por 5, 6 anos lá. Esse é o sonho, certo? Mas tem um processo que os pais vão passar e aquela pessoa vai passar também. Não é todo mundo que chegou em algum lugar, teve um processo na vida dele, certo? Você vai com um casamento abençoado, teve um processo, amém? Então existe processo. Precisamos aprender a ter paciência. Pessoas querem resultados rápidos, mas não querem passar pelo processo. Dentro do mundo, você enfia o saco de pipoca lá no micro-ondas, ele já sai pronto, você já come, aquela doidura toda. Existe processo. Tudo bem? Então vamos lá. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu queria tanto ter um carro e não consigo. Mas por que você não consegue? Você consegue pagar R$400 de parcela no consórcio? Consigo. E por que você não paga? Eu tenho um Peugeot que eu pagava R$296 em um trem desse. Mas pastor, é 6 anos, pastor. Mas meu querido, 6 anos passa. 6 anos passa. Tem gente que quer poder ter feito 5 faculdades, não fez nenhuma. 6 anos passa rápido, não passa? Pelo menos você sabe que vai chegar a hora que você tem que ele vem na sua mão. Mas o diabo coloca uma mentalidade imediatista nas pessoas que eles não conseguem pensar.
Ah, mas daqui a 5, 6 anos, pois é, mas já vai passar 5, 6 anos e a pessoa que não quis dar espaço velho continua sem as coisas, certo também? Você está entendendo? O reino é para quem tem atitude de plantar e cuidar do que plantou. Semente é quase sempre relacionado à palavra de Deus, irmão. Na Bíblia, semente é sempre quase a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, certo? Provérbios capítulo 4, versículo 20, fala também do coração. Provérbios 4, 20, a partir do 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Na minha Bíblia está a minha palavra, não gosto dessa Bíblia aqui não. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Está do mesmo jeito aqui. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os mais íntimos do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o teu corpo. Isso está falando da palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo, amém? Você tem a palavra, doeu a cabeça, você tem palavra para aquela dor? Não tem. Deu problema financeiro, você tem palavra para aquilo ali? Não tem. Ainda reclama ainda, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Certo também? Está falando da palavra de Deus. Você precisa plantar, lançar a semente, e o resto Deus vai fazer. Marcos 4, 26 fala que uma pessoa planta algo e ele não sabe como que cresce. Passa o dia, a noite e ele não sabe como que é. Você que já morou na roça, você já plantou milho e você foi lá de noite tirar a terra para ver como que o milho crescia? Alguém já fez isso? Porque eu já fiz e a gente não vê crescendo. Eu queria saber como é que crescia, mas não. Vamos lá. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem que lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia e a semente plantasse e crescesse, não sabendo ele como. Você sabe por quê? Porque a semente tem um código de Deus, ela precisa brotar, ela só precisa achar uma terra para poder brotar. Começa a lançar semente, amado. Sementes são palavras. Começa a dizer que o negócio vai acontecer na tua vida. Quem está solteiro aí na sofrência diz: eu vou casar, em nome de Jesus. O cara que está com dívida, eu vou pagar as contas porque Deus me prospera, em nome de Jesus. As pessoas não dizem nada, não lançam sementes no reino do Espírito. Aí não nasce nada e ele reclama ainda: por que será? Quando vamos à igreja, nós poderíamos ter cuidado em permitir a semente da palavra entrar em nosso coração. Porque tem pessoas que vêm à igreja e do jeito que ele entra, ele sabe. Se você parar na palavra, você que foi pregado hoje não sabe nada, porque ele estava aqui de corpo, mas a mente dele, o espírito dele não estava aqui. Meu tio pastor dizia que tem gente que faz pato. Pato, quando ele entra na água, ele faz o quê? Vocês lembram? Você já foi da roça? Quase todo mundo já foi da roça. Vocês sabem o que o pato faz? Sabe sim ou não? Você não sabe o que o pato faz? Pelo amor de Deus, vou chamar um especialista aqui, viu? Bina, o que o pato faz? Diácono, tu não sabe não? Os caras viram besta, gente. O pato, antes de entrar na água, ele tem uma glândula lá no bumbum dele. Ele passa o bico naquela glândula, extrai o óleo e impermeabiliza as penas, né? Passa o bico para lá e para cá, né? Alguém que já viu isso? Sim ou não? Então por que você não falou aqui para mim? Quando eu perguntei? Aí, né? Ele entra na água, vai lá e nada, e come as meninas, uns peixes, uns porcariadas lá, né? Aí ele sai lá fora e ele faz o quê? Sequinho de novo. Sim ou não? Quem que ensinou para aquele pato que tinha treinado para fazer igreja, gente? É Deus, não é? Aí ele fala assim: quem tem crente que é igual aquele pato. Ele vem da igreja, mas ele impermeabiliza o espírito dele. Ele não escuta nada, ele não se molha com nada, ele sai sequinho lá fora, sem saber o que Deus queria falar com ele. Permitamos que Deus, amado, lança semente no nosso coração nesta noite, amém? Quando nós viéssemos para a igreja, nós devemos trazer Bíblia, um caderninho e anotar o que o pastor fala. Chegar em casa e falar: eu vou dar uma olhadinha aqui antes, confirmar se o pastor falou coisa certa, se ele falou com os cotovelos. Mas tem gente que não traz nem Bíblia mais para a igreja. Então doido que o sistema está. É coisa de louco, amém? Você está aqui? O que ouvimos, a semente, a palavra de Deus, precisamos praticar e aplicar. A semente fora da terra, ela não nasce, certo? Tudo bem? O peixe fora d'água, ele morre, certo? Uma casa sem alicerce, ela cai, certo? Você e eu fora da presença de Deus, nós não vamos sobreviver por muito tempo. Tudo bem?
Mas tem pessoas que pensam que podem sair da presença de Deus. Ele não consegue. O diabo arrebenta com ele lá, ou ele volta. Precisamos permitir que nossa fé cresça. Nossa fé não pode resultar, no máximo, em uma hortaliça. Aqui, que nós vemos aqui, diz que a pessoa lança semente pequenininha, como o grão de mostarda, ela cresce, vira hortaliça e depois se torna árvore, para que as aves venham se abrigar nos galhos, certo? Amém? Então tem gente que tem uma fé pequenininha. Quando chega na fase da hortaliça, para ele está bom. Não, eu não quero ser hortaliça, eu quero ser árvore. Amém? E interessante que não é árvore, hortaliça não é árvore, mas tem lugares lá em Israel que ela cresce até ter uns 3,5 metros, que fica muito grande, e os bichos vêm e se assentam nos ramos dela. Querido, nunca se contente em ser hortaliça. Deus nos chamou para ser árvore, para lançarmos raízes, para termos frutos. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 20, fala, Jesus falando, né, na parte B: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. É isso mesmo? Está falando do grãozinho de mostarda ainda. O que acontece? Nós queremos ter uma grande fé para que Deus nos use em favor dos outros ou o nosso próprio mesmo. E você só precisa de um grãozinho de mostarda para Deus começar a usar você. Aqui diz: se tivermos uma fé do tamanho de Golias, você vai dizer para o monte: se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, e ele vai falar. É figurada, mano. Não está falando de você jogar um monte para cada um, está falando das lutas que você enfrenta no dia a dia. Luta no trabalho, em casa, com a família, com o casamento, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o filho, problema financeiro, de saúde. É esse monte que você vai dizer: em nome de Jesus, sai da minha vida. O povo de Deus faz isso? Não. Eles não vão para com barba até que se diz de Deus, amado. Tem pessoas que estão lá endemoniadas, tem uma semana, e dizem: porque você não pediu ajuda, fulano? Ah, pastor, eu não queria incomodar o senhor, não. Querido, se você não tem um pastor para incomodar, você nem é ovelha. Você não se entendeu como ovelha ainda. Porque ovelha, quando está se girou, ela berra, sim ou não? Amém? Então não diz que a fé tem que ter o tamanho de um grão de mostarda, mas diz como semelhante a um grão de mostarda. Deus diz assim: a fé, irmãos, é do tamanho. Não diz, é como um grão de mostarda, é semelhante. Amém? Não diz que você tem que ter uma fé gigante para transportar montes, mas se você usar a sua fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda ou muito parecido, um milagre vai acontecer. Você já tem usado essa sementezinha como um grão, né? Pastor, mas tão pequena a minha fé, eu acho que eu nem tenho fé. Mentira. Romanos 12:3 diz que cada um de nós temos uma porção de fé. Você aceitou Jesus porque você tem uma porção de fé, certo, né? Então você usa essa fé pequenininha e começa a orar em prol da tua vida. Deus, vai acontecer isso aqui vai dar certo, esse projeto vai andar, vai caminhar, a vitória vai chegar no nome de Jesus. As pessoas não fazem, amado, e reclamam depois porque não tem resultado. Tudo bem? Posso continuar? Comece a falar, verbalizar, e os milagres vão começar a acontecer. Marcos 11, versículo 22 ao 24, fala do poder da fala. Tem uns pastores idiotas: esse povo fala do poder da palavra falada. Eu vou falar o quê? Eu tenho que falar o que está na Bíblia, mano. Se está aqui, não vou falar, amém? Olha só para você ver. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse: tem fé em Deus. Ele não estava com muita fé, não. Porque em verdade eu digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso eu digo que tudo o que pedis, orando, creis que recebeis e temos ele. Volta para o 23 aqui para mim, por favor. Se você for ver os verbos, tem mais verbo de falar do que crer. Tudo bem? Mesmo que a tua fé seja pequena, se você começar a falar, ela vai crescer e lá vai acontecer no nome de Jesus. Cita aqui. Você pode ter uma fé pequena e se achar pequena, mas se decidir começar com essa fé, Deus vai fazer grandes coisas em tua vida através da tua vida. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus usa as coisas pequenas para construir as grandes. Deixa eu ver se é esse aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo
e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Deus criou eu e você, irmão, pequeno, sem eira nem beira, sem futuro, sem perspectiva. E Deus falou, mudou tudo isso. Então, onde Deus vai nos colocar, vai confundir a cabeça de muita gente. Quem aquele ali é o filho da Maria, é aquele do Zé. Eu conheci aquele cara, rapaz, trabalhava só para comer. Amém? Você precisa crer nisso. Isso vai mudar quando, pastor? Quando você começar a mudar aquilo que você está falando. Quando Duarte diz, muda aquilo que você está falando, para Deus mudar aquilo que você está vivendo. Quando você vê a pessoa com a vida toda arregaçada, você observa o que ela fala para você ver. Observa, se você duvida de mim. Não sai nada de fé da boca dessa pessoa. Só coisa ruim. E se eu vou falar, a pessoa fica brava ainda. É porque você não sabe dos meus problemas, você não sabe das minhas lutas, né? Todo Senhor de piedade. Querido, murmuração é um cântico de louvor ao próprio diabo. O cristão está na prova e está declarando vitória em nome de Jesus Cristo. Busca Deus, use tua fé, plante e constantemente você verá o crescimento daquele que plantou. Com uma coisa, busca Deus, use tua fé, plante e certamente você verá o crescimento. Amém. Com uma coisa a mais, não se contente de ser hortaliça, decida que você e tua família serão árvores nessa terra. Amém? Hortaliça morre no sol com facilidade. A árvore é fincada no chão. Aleluia. As raízes estabelecidas no chão. Amém. Eu não sonho mais em ser hortaliças. Os meus sonhos e os meus projetos é que eu sou árvore. É que eu vou tocar em árvores na minha vida. Amém. Pastor, ou se eu já tenho na sua frente, não. Mas a imagem está feita na minha mente. Tudo que eu tenho, não é muito, mas para mim é muito, tá? Tudo antes que eu formei uma imagem na minha mente. Foi o carro, foi a mulher, foi os filhos que Deus me deu. Tudo eu já tinha projetado na minha mente. Tudo bem? A minha mulher linda, loira, eu falei, quero loira, eu quero morena, porque essa morena fez muita raiva, né? Quero loira, né? Loira tudo mansinha, né? Eu achava, né? Quando eu fui casar, no dia do meu casamento, o meu sogro me liga, né? E ele falou assim, e aí meu genro, aí eu mesmo, sabe uma coisa, a minha filha é muito brava, viu? Ela tem sangue alemão, viu? Eu falei, sogro, aqui em casa não tem sangue alemão, nem italiano, nem japonês, nem de índio, nem de preto, nem de branco, aqui é o sangue de Jesus, viu? E ele foi desligou o telefone. Mal vai estar falando a verdade, sabe? 3 meses, gente. Na lua de mel ainda, sabe aquela coisa assim que você vai lá, vai estar lavando, você agarra a mulher ali, dá um escondido na mão, aquela coisa toda que quase ninguém aqui fez, porque a geração que é uma geração meio esquisita, né? Você fez isso? Não? Geraldo, você fez isso, Geraldo? Vou entrar lá na mão, você vai dar? Se eu mandar você fazer aqui, você faz direitinho que você fazia? Eu duvido, Geraldo. Né? Cristiano, você fez, Cristiano? A mãe que ela vazada, você vai dar na catada, morre no pescoço da mulher, né? Dá aquela cheirada assim, que a mulher se arrupia toda. Fez isso já? Você não tem cara que fez, não. Flamenguista ainda, gente. Você acha que vai fazer? Ele. Russo, você já fez, Russo? Entendeu? Olha os caídos ali atrás, né? E aí, gente? 3 meses ainda, a gente começou uma discussão assim que, né, quase ninguém discute, né? E papapá, e a mulher começou a alterar a voz. Pensa numa pessoa que é traumatizada com grito, é eu, gente. E eu falei, cara, por favor, pode falar que eu estou escutando. Quando eu falei, essa mulher gritou, chegou minha filha dela, e veio toda aquela preservada, fiquei com toda a vergonha, sabe? Na gravação não foi lá no vídeo, sabe? Aí depois você pediu perdão, nunca mais teve esse tipo de coisa, nem grito, nem, né? Mas assim, eu penso, Marco, que você não deve colocar outra prova, certo? Você tem um cônjuge, pode ser marido, pode ser esposa, não paga pra gente, não. No nosso caso, que a gente era imaturo, né? A gente amadureceu muito, mas a gente que é doido. Ele sabe que a mulher já matou 3 e tá lá, vem por de mim, né? Ela sabe que o cara já ficou preso, que matou não sei quantos, já tá lá, você é um frouximento, né? É melhor não pagar para ver, certo? Na antiga igreja, que eu e o Ruth, a Maria, nós fizemos parte, tinha uma pessoa que ia dessa igreja, e um dia veio conversar comigo, presbítero, me ajuda, porque eu estou numa situação. Eu falei, o que foi, meu filho? Rapaz, senhor,
A minha mulher é meio doida. Foi uma grande novidade, né? Meia doida hoje em dia. Então, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu fiquei preso de quanto tempo? O cara não era cara nosso não, gente. O cara tinha sido criminoso, cara. E aí, pastor, fiquei tempo preso, saí, agora eu reconstruí minha vida, estou querendo ser crente, né? E aí, a gente tem os nossos filhos, e o menino começou a fazer raiva. E eu falei assim, menino, você não faz raiva porque eu não te dou um couro, viu? E ela falou, o que é que você falou aí? Eu falei que se o fulano aí, o Júlio, né? Você era o nome do moleque, me fazer raiva, eu não dou um couro dele, não está me respeitando não. Ela chegou perto dele e falou assim, nunca se encosta a mão no meu filho, viu? Já arrancou uma peixeira. E foi para cima dele, ele correu para o banheiro, trancou a porta, a mulher derrubou a porta na bicuda, encostou a peixeira no bico dele e falou assim, o dia que você encostar a mão no meu filho, eu te rasgo. Não, pode ficar tranquila, eu nunca vou encostar a mão nele não, tá? Eu falei, onde você viu que você está com um capeta desse ainda, moço? Tu vai morrer na peixeirada, sai fora, né? Ele me pediu conselho, né? Para me orar, eu não vou nem orar não, né? Tudo bem? Você sabe o que é, mãe? Não, né? Tudo bem. Tudo bem? A semente germina, cresce, vira hortaliça e depois passamos a virar árvore e depois ela passa a ser abrigo para os pássaros humanos. O reino de Deus se faz árvore, isso é maturidade. E agora eu sirvo para servir. A árvore serve para dar abrigo para os pássaros. Amém? O crente, mas que não serve para servir, não presta para nada. Ah, pastor, vem na igreja, eu entrego o meu dízimo, mas você poderia ser muito mais do que isso. Nós temos uma mania de achar que com o nosso dinheiro nós vamos trazer uma compensação daquilo que Deus nos chamou para fazer. É importante esse dinheiro. Isso aqui é mantido com dinheiro, então não é com oração só não. Mas tem pessoas com valor extraordinário que não deixam Deus usar a vida deles, amado. Você acha que qual que é maior para Deus? Você trazer um dízimo de 10 mil, você ganha 100 mil, né? Ou você ganha uma vida para Jesus lá fora, que não tem preço que pague ela. Certo, amém? Tudo bem? Muitos nem plantam a semente e só ficam vendo pessoas que plantaram, colhendo alguns que plantaram nunca vão sair de hortaliças, porque Deus sabe que eles nunca servirão para servir e nunca vão chegar a ser árvores. Você já notou que tem gente que chega num ponto e ele estaciona? E não adianta, por mais que ele pedala, que ele manivela, ele não vai. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nasceu para ser hortaliça e vai ficar ali, e quem nasceu para ser árvore. Certo, amém? Por quê, pastor? Porque a árvore, ela produz frutos. E esse fruto não é para mim e não é para você, é para o nosso próximo. Certo, amém? João capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele vai falar, eu sou a videira verdadeira. Isso aqui é uma figura. Jesus não é um pé de uva, tá, amado? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, no caso do galho, que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto para que... Que tradução mais esquizofrênica é essa aqui, gente? Pelo amor de Deus, não. O que? Todo ramo que está em mim, aleluia. Tu, né, Deus? Eu vou contar para a Michelle, hein? E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se você não der fruto para Deus, ele corta. E se você der, ele corta para você produzir mais, amém? De um jeito ou de outro, você vai entrar no facão, amém? E eu também, amém? Não é só você não, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Sim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, por mais que nós pensamos que podemos, nós não podemos, amém? A semente, mas que a palavra de Deus, ela nos liberta, amém? João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, se pois o Filho vos libertar, isso fala de libertação constante, amado. É um processo. Tem pessoas que nunca receberam que é uma oração, e dizem, mas por que será? Será que ele está vencendo sozinho? Não é nada. O orgulho. Querido, se você precisa de ajuda, busca. Amém? Tudo bem? Tem pessoas que foram libertas do vício, do álcool, das drogas, do tabaco, dos demônios, porque isso ajuda.
Busque ajuda se você não conseguir vencer. Amém? Então, eu creio, amado, que a nossa maior dádiva como cristão é sermos libertos e nos tornarmos libertadores de outras pessoas. Por isso que a pessoa que foi viciada, tem uma vida tão desgraçada do pecado, ele tem empatia com aqueles que são ainda. Porque ele sabe, uma pessoa que teve uma depressão terrível na vida, Deus curou aquela pessoa, ela sabe qual que é o peso de uma depressão, ela não fala que é preguiça, que ela não briga, ela sabe o que é, certo? Amém? Então eu quero que você entenda que aquilo que você mais luta na vida é onde Deus vai usar a tua vida, depois que Ele fazer o processo do teu viver. Qual que é? É a área financeira, pastor? É nessa área que Deus vai abençoar você. Você vai ser uma referência nessa área, no nome de Jesus. Tudo bem? Você não escutou direito. Se você tem problema financeiro, Deus vai te curar nessa área, então você ser uma referência de Deus na vida das pessoas. Pede oração para aquele irmão, porque quando ele ora, o milagre acontece logo na outra semana. Amém? Pastor, a minha vida é imoral. É nessa área que Deus usa você para curar pessoas. E nós não entendemos isso, amado. Tudo bem? Então, a semente, ela pode ser pequena. A fé pode ser pequena. Mas você usar ela, você vai ter grandes resultados no nome de Jesus. Tenta para você ver. Faz um consórcio. E diz, Deus, a pedra aqui é 0,66. Contempla para mim, para você ver se em 3 meses, talvez 6 meses não sabe. Mas nós fazemos isso, não. A Deus tem tanta coisa para fazer, para que ele vai incomodar? Eu incomodo bastante com meu Deus, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que peço ou penso, diz a palavra de Deus. Então se Ele pode, é Ele que pode. Amém? Eu não posso, mas Ele pode. Tudo bem vocês aqui? Eu queria que você fique em pé, por gentileza. Jesus, amado, Ele nos libertou do diabo, do medo, do inferno. Nos libertou de tanta coisa. O mínimo que nós podemos fazer é dizer, Deus, faz através da minha vida também, Senhor. Abençoa a minha vida. Faz o meu instrumento de bênção. Querido, não adianta você se tornar a pessoa mais rica de São Miguel. Se você estiver fora do propósito de Deus, você não vai ter satisfação. Você vai ter dinheiro, vai ter poder, vai ter status, mas não vai ter alegria, que só quem está na presença de Deus e faz a vontade de Deus sabe o que é. Certo, amém? Isso se chama satisfação. É o que vale de dinheiro. Você pode estar dormindo em cima de R$1 milhão. Se você não tiver isso no coração, aquele 1 milhão para você não vai valer nada. Poxa, eu tenho tanto dinheiro, mas não tenho alegria no meu coração. Eu não tenho paz. Por quê? Porque tem coisa que somente Deus pode dar para você. E Ele já deu. A semente germinou no ventre de Maria. Cresceu. Foi à cruz. Pereceu na cruz. Ficou 3 dias morto. Ressuscitou. Foi ao céu. Está dentro do Pai. E diz para o Pai, Pai, valeu a pena. Tem uma sementezinha no coração daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, que se Ele permitir, vai germinar, vai crescer, e vai se tornar uma árvore grande, que pessoas vão se abrigar junto a essa árvore. É isso que Deus quer fazer. Você vai permitir? Amado, tem gente preocupada em ficar rico. Não tem nada de ficar errado se você está trabalhando, né? É bênção que Deus trabalha. Tem gente que quer casar. Tem gente que quer um monte de coisa, mas ele não entendeu qual é o propósito de Deus na minha vida. Deus tem tudo isso para nós, mas tem um propósito, tem um chamado. Você acha que Deus fez você para quê? Comer, beber, procriar, dormir. Isso aí os bichos fazem, amado. A anta faz, o porco do mato faz. Deus criou você para um propósito. Amém? Pega essa semente pequenininha que você pode ter no seu coração e começa a lançar ela todos os dias. Saia do teu trabalho e diz, Deus, o Senhor vai me fazer achar graça diante do meu padrão, porque eu vou crescer naquela empresa, meu Pai. Gente, pouco tempo você é gerente daquela birosca lá. Birosca é fácil falar, tá? As pessoas não fazem, amado. Eles não vivem sobre a sobrenatural de Deus, porque a boca é preguiçosa. Não tem coragem de dizer eu vou. Não dá conta de um trabalho de Deus, eu quero uma porta maior e melhor do que essa, em nome de Jesus. Amém. Acontece, amado. Amém? As pessoas não entendem isso. Aí quer esperar vir uma fé do tamanho da Rússia no coração. Não vai chegar nunca. Você usa pequena, Deus vai dar fé grande para você. Para quê? Começa a usar para você ver. Começa a profetizar e a verbalizar. Algumas coisas eu consegui sem ter um centavo no bolso. Falando. O meu carro foi um exemplo disso. Não esse, aquele outro lá. Deus vai me dar um carro. Deus vai me dar um carro. Deus vai me dar com 3 vezes o carro vem na minha mão sem um centavo no bolso. Vocês conhecem a história. Mas você tem que aprender a falar. Tudo bem? Fala. Ah, pastor, o casamento está difícil. Profetiza.
Deus, em nome de Cristo, eu profetizo esse casamento abençoado pelo Senhor. Ah, pastor, nem sei se é um mais. Se o Senhor vai renovar o que se passou, o amor jamais acaba. O Deus está nesse ambiente. Não fala nada, não acontece nada. Começa a falar para você ver. Ah, pastor, eu queria tanto ter um filho, mas não consigo. Começa a falar para o bucho para você ver. Lombrigas, escutem a minha voz. Aqui dentro tem um outro que vai produzir um ovo, e desse dentro vai sair um bebezinho para a glória do meu Deus. As lombrigas vão achar que você está doida, né? Falei por isso que está grávida para a glória de Deus. Amém? Tudo bem? Pastor, isso é coisa de louco? É, para quem crê em Deus. Se você não crê em Deus, então não é para você não. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eles usam os crentes doidos para confundir quem se acha sábio, certo? Amém? Você é doidão igual eu? Então declara a tua vida, eu sei que vai dar certo. Meu Deus é meu Deus. Ele prometeu. E Ele há de cumprir no nome de Jesus. Você crê nisso mesmo? Então tá bom. Vamos cantar uma oração.